Passo agora para Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia, vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB. Obrigado, deputada Bela Gonçalves, pelo convite. A OAB, a Comissão da Diversidade, fica extremamente satisfeita de poder participar dessa denúncia. Eu quero lembrar, né, que desde que o STF decidiu, lá em 2019, que homofobia e transfobia são espécies de racismo, a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, na época eu era o presidente, agora eu estou como vice, a gente vem desde aquela época batalhando para que essa decisão saia do papel. Infelizmente, ela ainda é uma decisão que, ao contrário de outras decisões importantes que o STF deu, ela não saiu exatamente do papel, ainda existem muitos casos de violência, de discriminação, como é o caso do prefeito, vem falar aqui hoje. E aí a gente imagina que, no caso dele, em que é um homem branco, formado em direito, é claro que ele tem uma posição de privilégios. Imagina, então, as pessoas trans, travestis, nas esquinas aí desse país, daqui de Belo Horizonte, o que elas não passam, né? Eu queria cumprimentar também o Michael, que faz um trabalho excepcional lá com os Celos, e a doutora Ludmila, extremamente importante o Ministério Público Federal estar junto aqui nessa conjunção, o Allender também, que não pôde estar presente, mas faz um trabalho excepcional com o Ministério Público de Minas. Em conjunto com os Celos, a gente vem propondo algumas ações. Atualmente está tramitando no TJ de Minas uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei de Belo Horizonte que permite que escolas confessionais possam restringir o uso de banheiro de pessoas trans, o que é algo absolutamente inadmissível, não é? E outras ações aí também que a gente vem participando. Muito já foi falado aqui, eu só queria chamar a atenção para a questão da violência política de gênero. De fato, é exatamente isso que a gente tem, e uma aplicação dessa lei para esses casos de homofobia e transfobia seria e será realmente bastante importante, já que nós não temos outros grandes instrumentos. É importante a gente chamar a atenção de novo para algo que já foi falado, inclusive, pelo Michael, né? A decisão do STF é de 2019, e de lá para cá não houve nenhuma grande mobilização, seja do Judiciário, seja do Ministério Público ou das polícias, de mudança dos procedimentos. A maior parte desses casos que acontecem o que o Michael relata. A pessoa vai na delegacia, quando ela vai na delegacia, a gente sabe que existe uma subnotificação imensa, mas quando ela vai na delegacia, dificilmente a autoridade policial que a recebe, ou o policial militar que atende ali uma ocorrência, vai colocar a motivação de LGBTfobia. E se a gente não tem dados sobre isso, se isso não é transformado num boletim de ocorrência, no inquérito, eventualmente no processo, até na condenação, a gente tem uma dificuldade muito grande para ter números. Aí, na verdade, a gente não tem números oficiais sobre LGBTfobia no Brasil, e essa omissão do Estado, e aí, pensando aqui na Assembleia Legislativa de Minas, e lembrando que o comando das polícias civil e militar é estadual, a Assembleia Legislativa, assim como o governo do Estado, tem um papel extremamente importante de transformar essa realidade, pegar a decisão do STF e transformá-la numa decisão que efetivamente mude o dia a dia das pessoas. Eu queria lembrar também o fato de que isso já foi mencionado pela doutora Ludmila, que esse é um caso que também pode ser enquadrado na antiga Lei de Defesa da Segurança Pública, né, agora pensada como Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, porque é exatamente isso que se quer, é uma violência contra o Estado Democrático de Direito, contra a possibilidade de qualquer pessoa poder exercer mandatos eletivos. E num país em que a gente já tem uma das piores representações de mulheres na política, o Brasil perde, inclusive para alguns países islâmicos, em porcentagem de mulheres na política. É claro que a gente tem exceções notáveis, como a própria Bela, mas são exceções, não é? E é claro, se a gente está falando de mulheres na política, o que dizer, então, de pessoas LGBT na política? Aí a representação, ainda que esteja crescendo, e felizmente vem crescendo, ainda é muito aquém daquilo que representa a população LGBT+, dentro da política. E quando a gente vê um caso como esse, de Alpinópolis,
em que um homem abertamente gay, ele, então, resolve, talvez, pegou a pensar em não se candidatar à reeleição por causa de toda essa violência que ele vem sofrendo, a gente percebe que a política brasileira ela sempre foi feita por e para homens brancos, heterossexuais e cisgênero. Ela não foi pensada para pessoas que não se enquadrem nesse padrão. O problema é que isso torna a política brasileira pouquíssimo representativa daquilo que nós somos. A presença de pessoas LGBT na política ela é fundamental para que as demandas possam ser levadas e possam ser transformadas em políticas públicas. Eu acho, só para finalizar, eu acho que vale a lembrança de que, apesar de que Minas Gerais tem uma legislação contra a LGBTfobia bastante interessante para punir empresas e tal, há quase 40 anos de vigência da Constituição de 88, centenas de projetos de lei federais sobre questões LGBT e a gente tem um total de 0 leis. A gente não tem nenhuma lei federal que fale sobre qualquer direito da população LGBT+ no Brasil. Esse dado ele é absolutamente afrontoso à dignidade da pessoa humana, aos mínimos cânones do Estado Democrático de Direito. E uma comissão como essa, abrir esse espaço e fazer essa pressão política é extremamente importante para que a gente possa começar a repensar uma mudança, inclusive com a questão das fake news e do controle das redes sociais, porque quem é LGBT+ sabe bem a pressão e tudo que pelas quais a gente passa nas nossas redes sociais o tempo todo, quando a gente se coloca numa posição de visibilidade. Acho que é isso para a gente começar. Obrigado. Obrigada, Alexandre. E só para finalizar, eu queria só sugerir, deputada, que talvez seja interessante também falar com a própria polícia, né, com a direção da Polícia Civil de Minas, no sentido deles implementarem procedimentos de acolhimento de denúncias de LGBTfobia, porque, infelizmente, eu tenho certeza que isso não é uma questão de má-fé da polícia, mas é de desconhecimento, face ao fato de que é uma decisão relativamente recente, a Polícia Civil, principalmente, né, ela precisa saber receber essas pessoas quando elas procurarem, mas não é isso que acontece atualmente. Parabenizar pelo trabalho na comissão e dizer que a OAB também está sempre à disposição para poder contribuir, continuar esse trabalho tão importante que a comissão realiza. Obrigado.